Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez iniciando aí nossa live, nossa reunião de oração. A gente está aqui representando a Igreja Presbiteriana de Coromandel e desde já a gente quer agradecer a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês também que sempre estão aí seguindo nas nossas redes sociais e nos ajudando a transmitir esse evangelho que alcançou os nossos corações, que é o amor de Jesus por nós. Nós vamos estar nesse momento fazendo uma oração para a gente poder iniciar, e desde já eu quero colocar aí para vocês que vocês podem deixar os seus pedidos de oração e que Deus possa, abençoar essa live, que ela possa vir de encontro com seu coração. Que a palavra que nós vamos falar hoje, que Deus esteja tratando, o seu coração e primeiramente o meu. Vamos estar orando neste momento. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela liberdade de cultuar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade também que temos, ó Pai, de nos colocar diante de Ti, orar, colocar, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja sempre nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal e nos ensinando também, ó Pai, nas dificuldades. Que o Senhor esteja, ó Pai, nesta noite abençoando a cada um que nos ouve, que a Tua presença, que o Teu amor, que a Tua alegria alcance, ó Deus, o coração de cada um. Muito obrigado por tudo e fala ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar lendo neste momento o Salmo de número 147, o versículo 1 e o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor porque é bom e amável. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Versículo 7, cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Então, neste momento, nós vamos cantar, nós vamos louvar ao nosso Deus, aquele que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aquele que deve ser adorado em todos os momentos da nossa vida e em todas as circunstâncias. Nós vamos cantar aquele cântico calmo, sereno e tranquilo, e provavelmente muitas pessoas conhecem, é o hino mais antigo da nossa igreja e mais um hino também que fala muito aos nossos corações. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso deva um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Isso. Vamos cantar mais uma canção que se chama Fome, é do grupo Vineyard. É uma canção que fala, sobre a fome que nós temos
de Deus, a fome que nós temos de conhecer ao Senhor nosso Deus. Nós possamos sim, como esse refrão fala, nos rendermos aos pés de Jesus, nos colocarmos diante dele e dizer sempre que Deus é aquele que cuida do nosso coração. Vamos estar, neste momento, abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 17, Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Versículo 8 ao versículo 16. Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Novamente, nós queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todos aqueles também que acompanham aí as nossas redes sociais, lá da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Coromandel. E você tem a chance, você tem a oportunidade de divulgar também essas redes sociais a outras pessoas. Essa é uma maneira da gente contribuir para a propagação do Evangelho. Hoje, atualmente, nós estamos aí pelas redes sociais, por não podermos aí nos ajuntarmos na igreja. Então, as redes sociais hoje são uma forma da gente poder propagar esse Evangelho. E você pode ser também bênção na vida de alguém, colocando aí essas redes sociais na mão de quem precisa. Então, vamos ler o nosso texto dessa noite, da nossa meditação. Êxodo no capítulo 17, o versículo 8
ao 16, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nos está orando mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida neste momento, nós queremos que o Senhor fale conosco nesta noite. Que você esteja, Deus, me usando, que da minha boca, Pai, saia a palavra simplesmente, ó Deus, que o Senhor quiser. E que as pessoas que estejam nos escutando neste momento possam estar, ó Deus, com os corações abertos, com os corações, ó Pai, dispostos a obedecer ao Senhor, com os corações dispostos a colocar o Senhor em primeiro lugar da vida de cada uma delas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Moisés, ele foi um servo do Deus Altíssimo, um servo qual Deus escolheu para poder libertar o povo ali das mãos de Faraó no Egito e estar à frente do povo enquanto eles caminhassem ali pelo deserto. Então, e Moisés também era um homem que servia a Deus intensamente. Em todos os momentos, quando nós vemos na Bíblia, nós vemos Moisés liderando o povo com muita confiança em Deus. O povo de Israel, como todos nós sabemos, pela palavra de Deus, nós formos olhar o histórico do povo de Israel, sempre foi um povo muito complicado. Um povo qual, ao mesmo tempo que eles estavam obedecendo a Deus, ao mesmo tempo que eles estavam ali adorando a Deus, logo eles estavam desobedecendo e retornando às suas práticas pecaminosas. Esse era o povo de Israel naquele momento. E o povo sempre reclamava. Moisés, ele estava ali na liderança do povo e de tudo o povo reclamava. Eles reclamavam para Moisés porque Deus tinha os tirado do Egito e feito eles passarem algum tipo de fome ou sede ali no deserto, e Deus sempre providenciava algo para aquele povo se sustentar. E nós vemos que a gente acredita, né? A gente lê a palavra de Deus e a gente acredita que com toda certeza Moisés ele foi escolhido pelo próprio Deus para poder liderar aquele povo. Não é qualquer pessoa daquela época que teria a mesma paciência que Moisés teve para poder liderar o povo de Deus. Imagina nós, nos nossos dias, o quanto é ruim, às vezes você vê alguém
alguma pessoa reclamando de tudo, de todas as coisas, né? Nada tá bom para as pessoas, nada tá bom para ela e tudo ela quer do jeito dela ou faz diferente alguma coisa e ela não gosta. Acontece isso, a gente vê isso em muitas famílias hoje em dia. E naquela época Moisés teve que lidar com essas pessoas em grande escala, né? Porque eram muitas pessoas. O povo de Deus, o povo de Israel era muito grande. E Moisés, ele foi escolhido por Deus para liderar todo esse povo. O texto que nós lemos é um texto que antecede também um desses momentos de reclamação do povo, né? Se a gente olhar os versículos aí do capítulo 17, do versículo 1 ao 7, é quando o povo já estava em Refidim, nessa terra de Refidim, e o povo sente sede. Então, quando a gente olha o que o povo falou, no versículo 3 do capítulo 17, que fala assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Esse texto aí, esse primeiro versículo do capítulo 17, é uma situação onde o povo reclama, né? Vai lá em Moisés e o texto fala que o povo faltava apedrejar a Moisés. E então, quando a gente olha para o texto que a gente acabou de ler, toda essa situação que nós acabamos de ler aí, do versículo 8 ao 16, ele também acontece nessa terra de Refidim, onde também se passa, né, essa situação que o povo sentiu sede e foi lá reclamar para Moisés. E o texto que a gente leu, ele começa aí no versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas eram um grupo nômade, né, ali, sediado no sul da Palestina. Eles descendiam de Esaú, como a gente pode comprovar ali em Gênesis 36, do versículo 12 ao 16, indicando assim a origem da inimizade. Os amalequitas haviam atacado o povo de Israel pela retaguarda. Então, esses eram os amalequitas. E, meus queridos, Deus já havia providenciado para o povo de Israel muitas coisas. Já havia providenciado o maná quando eles sentiram fome. Deus providenciou também nesse momento onde nós comentamos aí a água. E agora nesse texto que a gente vai comentar aqui agora, Deus vai providenciar um livramento muito grande para o povo de Israel, para que eles não sejam derrotados pelos amalequitas. Alguns comentários nos falam que o exército dos amalequitas era muito grande, era muito numeroso. E o povo de Israel, neste momento, haveria de lutar contra eles. E Deus, neste texto que a gente acabou de ler, ele providencia o livramento para Israel, ele dá a vitória para Israel de uma maneira muito inusitada. No meio daquela eminência de guerra, de peleja, Moisés ele vira para Josué e diz para que ele escolha alguns homens e vão à luta contra o inimigo. Está aí no versículo 9, que diz: com isso ordenou Moisés a Josué:
escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Então, Moisés lhe ordena a Josué que escolha alguns homens para que eles estejam indo contra o inimigo. Moisés, por sua vez, ele não ia até lá, mas ele ia subir até um outeiro, que se a gente for pesquisar o que é outeiro, é uma elevação menor do que um morro. E ele ia subir e ia levar consigo um bordão. Esse bordão que a gente tá vendo sempre citar aí, que ele leva para um lado, leva para o outro, foi algo também que Moisés usou lá no Egito, quando ele ia falar com o faraó sobre as pragas, né? Deus sempre pedia para que Moisés levasse aí este bordão. Esse bordão foi usado por Moisés em todo o processo de saída do povo do Egito. Simbolizava um sinal de vitória do Senhor. Moisés levou consigo Arão e Hur. Quando começou a batalha entre os israelitas e os amalequitas, Moisés se colocou a interceder por Josué e seus guerreiros, de mãos levantadas aos céus. E em certo momento, Moisés então subiu até aquele outeiro com Hur e Arão, e ele se coloca ali de pé, coloca suas mãos para cima e começa ali a interceder pelo povo. Só que Moisés, como nós também, seres humanos, se você ficar aí com as mãos erguidas aí para cima um bom tempo, você vai se cansar e vai ter que abaixar as mãos. Moisés também sentiu esse cansaço, O versículo fala aí que as mãos de Moisés eram pesadas. Então, Hur e Arão, olhando toda aquela situação que ele estava cansado, e por uma situação também que quando Moisés abaixava as mãos, o exército dos amalequitas estavam prevalecendo. Quando Moisés erguia as mãos para os céus, intercedia pelo povo, o povo de Israel estava à frente dos amalequitas. No momento, eles estavam prevalecendo contra os amalequitas. E interessante que quando Arão e Hur, eles observam a situação, que toda hora que Moisés desce as mãos, o povo começa a perder. Toda hora que Moisés levanta as mãos, o povo começa a vencer. Eles ali organizam ali colocam uma pedra ali para que Moisés sentem, e cada um deles se coloca um do lado do outro para poder segurar as mãos de Moisés para o alto, para que ele se mantenha com as mãos erguidas aos céus e intercedendo pelo povo. E diz o texto que Moisés ele fica nessa posição com as mãos erguidas até o pôr do sol. E quando nós lemos o versículo 13, diz assim: e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então, meus irmãos, é uma história muito bonita, onde que nós podemos tirar lições para as nossas vidas também. O que essa narrativa ela nos ensina? Primeiramente, quando nós olhamos para nós mesmos, para o povo no geral, nós somos sim um povo muito reclamão. Como a gente comentou aí no começo do nosso estudo também. A gente reclama de tudo, nada está muito bom para a gente. Se alguém faz alguma coisa para você, você queria que a pessoa talvez tivesse feito algo melhor. Se você tem um certo bem ou algum objeto, você sempre quer algo melhor do que aquele que você tem. Nós podemos usar aí de exemplo um celular. Talvez um adolescente ou uma criança, seja lá quem for, tem um celular muito bom, e aí ela sempre vai estar querendo buscar ali algo melhor para ela. Nunca a gente às vezes está satisfeito com aquilo que a gente tem. E o ser humano é dessa forma. Não era só
lá naquele momento onde que o povo de Israel, né, estava caminhando e às vezes tinha lá suas dificuldades, ia reclamando, nada estava bom para eles. Nós também somos assim. Nós somos também parecidos com aquele povo de Israel. Tudo, às vezes, a gente reclama. Nunca estamos muito contentes com aquilo que Deus nos dá. Sempre estamos insatisfeitos com alguma questão em nossas vidas. Reclamamos aí dos nossos líderes, né? Principalmente nesse momento onde que nós vivemos. Nós vemos tantas pessoas aí reclamando. Às vezes dos nossos governos, de quem nos lidera, reclamando às vezes de tudo, até dentro da própria família. E isso acaba trazendo discussões dentro de família e a gente sabe que isso não leva a nada. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós parecemos com esse povo é que nós também somos muito reclamões. Nós nunca somos satisfeitos com aquilo que a gente tem. Nós precisamos nos conscientizar que orar é muito melhor do que reclamar. Quando nós colocamos diante de Deus e pedimos pelas situações que nos cercam, a gente pode ter uma certeza absoluta que as situações vão se resolver. Existia antigamente, não muito tempo atrás, um folheto, né, da nossa igreja que dizia: ora que melhora. E muitas vezes, talvez nós, como cristãos, nós nos dizemos cristãos, muitas vezes nós mesmos não fazemos isso. Nós mesmos talvez não entendemos ainda essa frase, ora que melhora. Por que a primeira coisa que a gente faz é reclamar? Por que às vezes a gente, quando vê uma situação ao nosso redor, a gente primeiramente não se coloca diante de Deus e ora? Porque a gente sabe que aquela situação pode se resolver com oração. Moisés, ele sabia, ele entendeu naquele momento que ele estava lá com Arão e Hur, que enquanto ele estivesse intercedendo, o povo dele, o povo de Israel, estaria vencendo. Talvez tantas situações que a gente vive hoje, se a gente estivesse orando, as situações já estavam melhores. E quando a gente olha para esse texto, a gente lembra também do versículo lá de 2 Crônicas, do capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma condição aqui nesse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos tudo nas mãos para a gente poder ser bênção na vida das pessoas e também ser bênção para que as situações sejam resolvidas. Nós temos uma arma muito poderosa, que é a oração. Então, o que esse texto nos ensina? Nós nos parecemos com esse povo de Israel. Nós somos pessoas que reclamam de tudo. Nada está muito bom para a gente. Nós precisamos entender e estar convictos de que orar é melhor do que reclamar. E quando a gente ora com fé e confiança em Deus, nós podemos ter a certeza de que as situações ao nosso redor irão se resolver.
quem sabe, não sei, a gente não pode afirmar isso, mas quem sabe a situação do nosso mundo não esteja dessa forma, porque nós, como cristãos, como pessoas que dizem que conhecem a Deus, que confiam em Deus, não temos nos colocado diante do Senhor, colocado os nossos joelhos diante do Senhor e orado para que Deus resolva tudo isso. Há uma condição para que muita coisa seja mudada ao nosso redor, se nós nos colocarmos diante do Senhor e colocarmos a situação e confiarmos nele. Moisés, ele confiou. Ele sabia que se ele continuasse intercedendo ali naquele momento, o povo de Israel ia vencer aquela guerra. E nós também, como cristãos, nós podemos ter a confiança em Deus, de que se nós nos colocarmos diante dele e entregarmos todas as situações ao nosso redor, as coisas irão se resolver. E nós também, como cristãos, que a gente possa realmente entender essa frase: ora que melhora. É isso, orar, e a gente vai ver a situação ser mudada. Então, nesse momento, a gente vai orar ao Senhor, e nós, desde já, nós colocamos aí o pedido de todos aqueles que fizeram aí, lá no grupo da igreja também, da igreja presbiteriana. Deixa eu só pegar o pedido aqui, e se alguém tiver também algum pedido para a gente poder orar, que vocês estejam colocando aí nos comentários, para que a gente esteja orando, né, pela sua vida, entregando a sua vida a Cristo. Só um minuto. A Rosivânia, lá da nossa igreja, da igreja presbiteriana de Coromandel, ela pede oração para um adolescente que se chama Marcos. Os pais dele se separaram e ele está sofrendo bastante com isso. Então a gente vai estar colocando a família do Marcos na presença do Senhor, e a gente sabe que Deus, ele é poderoso para poder atuar em meio a qualquer situação. E você também, né, durante o dia aí, ou os dias da semana, você também pode colocar abaixo dos vídeos, né, das reuniões de oração, o seu pedido, e na outra semana também a gente vai estar olhando os comentários. Se você tiver algum pedido, a gente vai estar orando por você também. E então, nesse momento, vamos nos colocar diante de Deus, não se esquecendo aí de orar sempre pelo nosso governo, pela situação do nosso mundo. A gente sabe que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E a gente sabe que Deus tem algo a nos ensinar com toda essa situação. Nós estejamos sempre com os olhos espirituais abertos para a gente poder aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar. E a Stephanie colocou o seu pedido também. Eu peço oração pela vida dos meus pais, pastor Nelson e Ana Paula, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, a Érica e o Felipe. Então a Stephanie sempre tem acompanhado a gente aí. A gente agradece aí a Deus pela sua vida, e nós vamos estar orando aí pela sua família. O Jefferson também pede oração aqui pelo seu tio João Miguel, a tia Lia e o Fabrício, marido da prima Lúcia. Eles moram em Macapá e estão internados. Então a gente vai estar orando aí também pela sua família, Jefferson.
Então vamos estar orando nesse momento e que Deus possa estar aí abençoando a sua vida, a sua família, e creia que Deus tem sempre algo novo a nos ensinar. E a gente precisa de estar sempre com o coração disposto a aprender. Está orando. Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de ouvir, de falar da Tua palavra. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor esteja colocando fé em nossos corações. Fé, ó Pai, no coração de cada um também que me ouve nesse momento. Porque nós precisamos, ó Deus, de acreditar e confiar de que tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor é ouvido, ó Deus, e é respondido, se assim for a Tua vontade. Nesse momento, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, pela vida da família do Marcos, que o Senhor esteja sustentando a vida dele, ó Deus, dando sempre a alegria do Senhor, dando sempre também a direção do Senhor em tudo que eles forem fazer, ó Deus. Que a Tua presença, que o Teu amor direcione a vida de cada um ali naquela família, ó Deus. Te entregamos também a vida da Stephanie, da sua família, abençoando, ó Pai, também a vida deles, ó Deus, como no ministério, para que eles possam também sempre estar, ó Deus, ajudando as pessoas, falando do Teu Evangelho, falando do Teu amor, desse amor, ó Deus, que nos alcançou e nos faz, ó Deus, novas pessoas hoje, ó Pai. Colocamos na Tua presença também, ó Deus, a vida da família do Jefferson, que estão internados. O Senhor conhece a situação de cada um e pode atuar também, ó Pai, na vida de cada um. Cuida, ó Pai, da saúde física e também, ó Deus, atua, ó Pai, na vida espiritual de cada um deles, ó Deus. Nós entregamos, ó Deus, o nosso mundo, o nosso Brasil na Tua presença. Os nossos governantes, ó Deus, também, que eles possam sempre, ó Deus, buscar a direção do Senhor para governar o nosso país em meio, ó Deus, a toda essa crise que nós vivemos, ó Pai, nos dias de hoje. E que, como o texto, ó Pai, que nós lemos hoje nos ensina, nós possamos nos colocar sempre diante do Senhor. E ao invés de reclamar, ó Deus, nós possamos orar e esperar no Senhor que a resposta virá. Muito obrigado por tudo. Fala o coração de cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Meus queridos, nós chegamos ao final de mais uma reunião de oração. Queremos agradecer a você que esteve aí conosco desde o início. E esteja aí também curtindo a nossa página no Facebook, no YouTube e também no Instagram, né? Que você pode procurar lá por Igreja Presbiteriana de Coromandel. A gente tem sempre aí desenvolvido os trabalhos de forma virtual para que a gente possa alcançar também mais pessoas. E obrigado por estar aqui e que Deus possa abençoar e sustentar a sua vida e a sua família. Um abraço e até mais.